Então vamos à leitura de hoje, a primeira do ano, né? Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 49, velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Atos, versículos 26, 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assunto. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É ali que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro e sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, essa leitura de hoje nos fala do Evangelho de Jesus e daqueles que o seguem de coração, das dificuldades que estes que procuram segui-lo enfrentam, nos afazeres, nas responsabilidades que cada aprendiz sente no íntimo do ser o que precisa ser feito. Daí, conforme o grau de entendimento que cada aprendiz vai adquirindo, a sua consciência, que é Deus falando, abre-lhe os horizontes a novos prismas, a novos entendimentos, a novas interpretações, a novas observações, a novos propósitos, a novas obrigações, que leva o aprendiz a uma cobrança maior de si mesmo, mediante o que lhe cabe realizar. E ele sente no íntimo do seu ser o quanto ainda
precisa ser feito de acordo com o aprendizado já adquirido, os conhecimentos adquiridos, numa cobrança constante de si mesmo, de fazer o melhor, de dar o melhor de si. Muitas vezes ele esbarra em suas sombras interiores, esbarra nos seus defeitos ainda difíceis de serem superados, levando-o, muitas vezes, a certos complexos de culpa por já ter em si o que precisa ser feito e que ele procura trabalhar em si conforme as diretrizes traçadas por si mesmo e pela aprovação de sua consciência. Cada um de nós sabe no seu íntimo o que precisa ser feito, o que dita a sua consciência, e a sua consciência é Deus falando em nós. Portanto, façamos o devido esforço nesse propósito de crescimento que estamos trilhando, fazendo o esforço de vivenciar o Evangelho de Jesus em nós, o que é muito diferente de teorizarmos os Evangelhos e não o aplicarmos. Diz os Espíritos que entre 100 seres encarnados que se propõem a seguir os Evangelhos do Cristo, somente 4 o seguem de fato. Daí, quando estamos sendo honestos com a nossa consciência, com o nosso eu interior, sentimos em nós o quão difícil é estas exemplificações diárias, onde não cabe hipocrisias, onde não cabe dissertações vazias, e sim o exercício puro e sincero do coração, nesse trabalho constante de aprimoramento de nossas virtudes, agradecendo de joelhos em espírito por tudo que recebemos e que tenhamos sempre em nós uma profunda, mas profunda gratidão pela oportunidade do serviço
pela oportunidade do aprendizado. E que Deus seja sempre louvado em nossos corações. Que assim seja. Um ano de trabalho, de esmero, de testemunho, para que sejamos, de fato, verdadeiros aprendizes nessa escola bendita, na qual cada um de nós se encontra matriculado. Que assim seja.